Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao vídeo, tá? Então aqui é um exercício do livro de Turbomáquinas do Cherkassky, tá? É um russo, né? Não sei se pronuncia assim, mas enfim. É o livro que eu tenho aqui que eu vou usar de exemplo aqui para vocês, tá bom? Então ele indica o seguinte, né? Calcula o impelidor de uma bomba, tá? Bomba centrífuga, com uma vazão de 180 metros cúbicos por hora, temperatura da água 293, pressão de descarga 200 kPa e pressão de entrada 10 kPa com uma rotação de 1430 RPM, tá? Então o que é que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar exatamente essas geometrias do impelidor, né? Então, ângulo da pá, diâmetro do eixo, tá? Largura aqui do meu impelidor, que é representada aqui nessa vista lateral aqui, né? As dimensões básicas. Então a gente precisa determinar o D0, né? O diâmetro de entrada aqui do meu impelidor. Vou ter D1, que é o diâmetro do início da pá, e D2, que é o diâmetro externo do meu rotor. Vou ter a largura aqui, o B1 e o B2 aqui da minha passagem, tá? Vou ter o diâmetro do eixo para ser calculado, o comprimento do hub, né? Que seria a largura da base aqui do meu impelidor, e aqui o meu diâmetro aqui do início aqui do meu impelidor, tá? São essas as o que a gente vai tentar determinar aqui, tá bom? Então, para início, né? Então vamos calcular aqui a altura manométrica, né? Então vou usar uma forma bem rápida e simples, né? Que é a diferença das pressões que a gente determinou de 200 kPa menos 10 kPa, né? Transformando aqui eu tenho um head aqui, um H de 19,38, né? Depois eu vou calcular a velocidade específica, né? A gente falou nas outras aulas aqui. A velocidade específica ela vai identificar que tipo de rotor eu vou ter, né? De acordo com a velocidade específica. Então eu usei essa fórmula aqui, 365 vezes a rotação, vezes a raiz quadrada da vazão, dividido pela altura manométrica, né? Elevado a 3 quartos. Então, calculando aqui aproximadamente, né? Eu vou ter aqui um valor de 125. E aí, como a gente viu lá na aula, né, então essa turbomáquina ela está na faixa entre 90 e 130, porque tem as turbomáquinas rápidas, né, as lentas, e isso é determinado a partir da velocidade específica do meu equipamento. Tá? Então eu vou ter aí uma bomba centrífuga pura, com pás cilíndricos radiais, com pequenas e médias descarga, né? E aí tendo uma relação entre D2 e D1 de 1,5 a 2, tá? Perceba que tem muita coisa aqui nesses cálculos que são geometricamente, né, proporcionais, né? Então eu vou ter, por exemplo, uma relação de um diâmetro D1 de 10 e D2 vai ser de 200, né? Então vai encontrar algo desse tipo, tá? Então vocês vão perceber isso, né? Aqui eu só quero mostrar que depois a gente vai pegar esse mesmo exercício e fazer lá na ferramenta e mostrar os cálculos que se aproximam, tá? Porque é que eu estou usando essas formas. Então o rendimento volumétrico é dado por essa expressão aqui, tá? Depois lembra que a velocidade específica é fundamental no início, porque eu vou ter o rendimento volumétrico. Então, para essas condições aqui de operação, eu vou ter um rendimento volumétrico de 0,97. Depois eu vou ter aqui o cálculo do diâmetro normalizado, que ele chama no livro, tá? É dado por essa fórmula aqui, tá? E eu vou chegar a 140 milímetros. Com esse diâmetro normalizado, o que é que acontece? Eu consigo calcular a eficiência hidráulica do equipamento. Então, é uma relação aqui de 0,42 logaritmo, né, desse diâmetro e essa fórmula. Veja que são fórmulas semi-empíricas, né, que são usadas ao longo da prática, né, do projeto. Tá? Então, eu cheguei aqui numa eficiência hidráulica de 91. Então, lá na questão, ele propõe uma eficiência mecânica de 0,93. Tá? Então, aqui não vai estar
calculado. E por fim agora eu vou ter a eficiência do equipamento, multiplicando as três eficiências, eu vou chegar no valor de 0,82, tá? Esses inputs aqui que eu estou colocando, a gente vai colocar lá na ferramenta. Eu vou mostrar para vocês como operar isso aí. Depois eu tenho a potência de eixo, o BHP, tá? Então, essa forma que eu já apresentei para vocês, a gente já calculou o rendimento, tá? E o resto já foi dado do problema, a gente calculou aqui a altura, e aí eu tenho uma estimativa aqui de 12 kW, tá? Então a gente vai colocar os parâmetros mínimos ali no software e tentar chegar nesses valores aqui, tá? Depois eu vou ter o torque, tá? Então eu calculo aqui com essa fórmula aqui, tá? E eu chego a 81 Nm, tá? Isso aqui é uma fórmula típica que a gente usa em projeto de máquina. Depois eu vou ter o diâmetro do eixo, tá? Também a gente usa muito isso aqui em elementos de máquinas, tá? Aqui especificamente para um eixo motor. A tensão admissível aqui do problema é 150 megapascal, tá? E aí eu acho um eixo de 30 milímetros para esse equipamento. Depois, com essas informações, eu tenho aqui o diâmetro do eixo, eu vou calcular o diâmetro do hub, tá? Então ele tem uma relação de 1.2 a 1.4. Na questão aqui foi escolhido o valor de 1.4, que dá um diâmetro de hub de 42, tá? Então algumas coisas podem ficar diferentes porque o projetista pode optar, por exemplo, 1.2, né? Então já ficaria diferente aqui o valor, tá? Depois, diâmetro da pá, tá? Então é uma relação de 160 milímetros aqui. E depois o comprimento do hub, que vai de 1.4. Então esses fatores aqui a gente pode na ferramenta também indicar, eu vou usar 1.5, 1.4, é isso que vai diferenciar esses cálculos aqui que eu fiz baseado lá na questão do livro, tá? E a ferramenta, tá? O meu objetivo aqui é tentar chegar na potência, tá? Porque depois eu vou ter o rotor. Tá? Lembrando aqui que esse D0 eu posso calcular aqui com o diâmetro normalizado que a gente já calculou e o diâmetro do hub, tá? Então eu consigo achar esse valor de 140 e D1 vai ser o diâmetro do D0 mais esse fator aqui, tá? Depois eu vou calcular a velocidade periférica da entrada do impelidor, tá? Então, πd sobre 60, eu vou chegar aqui a 12 metros por segundo. Depois eu vou achar aqui a velocidade do impelidor, considerando que deu próximo de D0, né? Então eu calculo aqui o C0 e acho uma velocidade de 2,7 metros por segundo. E depois eu estou considerando aqui um ângulo de entrada da pá, então eu vou usar a tangente de beta, né? Aqui está um desenho do livro que eu tirei, tá? Então estamos achando aqui o beta 1, tá? Que é o ângulo dessa pá, né? Lembrando que a entrada da pá está aqui, né? Então ele faz esse ângulo aqui, que é o beta 1, o beta 2 é o de saída, que seria esse ponto aqui, tá, gente? Então, pelo triângulo aqui, eu pego os valores de velocidade que eu calculei e acho um ângulo aproximado aqui de 12 graus, tá? Na questão, a gente considerou um ângulo de ataque, que ele chama aqui de I, né? A gente geralmente chama de alfa, né? Mas aqui ele colocou I, e aí foi considerado I igual a 4, vai variar de 0 a 6 o ângulo de ataque. Também a gente teve em outras aulas aqui falando sobre aerofólios, né, e simulação desse tipo de estrutura. Enfim, então eu vou achar aqui esse ângulo aqui do beta V1, né, que vai ser igual a 16, tá? Então esse ângulo aqui vai ser 16 graus, tá? Então perceba que isso vai dando a inclinação aqui da blade do meu impelidor. Depois eu vou ter aqui a largura de entrada da pá, que é o B1, tá? Só lembrando do desenho, então o B1 vai ser, né, a vazão que eu preciso, né, e as dimensões que eu já calculei até agora. Tá? Eu tenho esse Mi1 aqui, que é um fator
de bloqueio de área, né? Porque eu posso criar um estreitamento ali, ter problemas de escoamento. Aqui está se assumindo um beta de 32 graus na questão, e aí se calcula as outras velocidades periféricas na descarga, o 2, tá? Usando a cotangente daquilo que a gente já calculou aqui na questão, tá? E chegando ao valor de 19,5, tá? Então fica esperto aqui nesses valores, porque a gente vai estar comparando com o que a ferramenta calculou, tá? E comparar esse cálculo que a gente está fazendo aqui manual, né? E comparado com o que a ferramenta faz, que é baseado também em fórmulas desse tipo aqui, tá? Só para mostrar como é que é feito internamente, né? Aproximadamente aí no... E aí com a velocidade periférica na descarga eu determino o D2 que vai dar 0,26 ou 260 milímetros, tá? Então eu vou ter aqui a razão, né? O ratio aqui dos rotores, né? No geral eu vou ter relações entre 1,6 e 2,7, tá? Então perceba que aquela história que eu falei de 1 para 10, 1 para 100 não existe, né? Ou pelo menos não é tão típico para esse tipo de situação. E aí quando a gente faz isso, a gente calcula uma relação de 1,62, né? Então está bem aqui próximo do limite inferior, tá? E aí o que acontece? Com isso eu vou calcular a largura da pá, tá certo? No final aqui, e eu chego a 16 milímetros, tá? E com isso aqui eu posso calcular o número de pás, né? Precisa saber, são 4, 6, 8, 10, né? E aí, fazendo o cálculo com os ângulos que a gente já determinou aqui na questão e com a razão aqui dos diâmetros, eu chego a uma conta aqui aproximada de 8 blades, tá? Então, esse é o cálculo mínimo aí que a gente está fazendo, tá? E eu vou demonstrar isso no próximo vídeo, usando a ferramenta, tá bom? Obrigado aí pela participação.